Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal Fronteiratura, seu canal de escrita criativa, fantasia, board game, RPG, tudo que um bom nerdolão gosta, certo? Esse vídeo aqui é o segundo vídeo de uma série que eu decidi criar, que foram as minhas referências, né? As minhas influências, tudo que de fantasia que me influenciou, seja na mídia televisiva, audiovisual, seja em livros, ou seja, tudo que, independente da mídia, de fantasia, seja alta fantasia, baixa fantasia, fantasia clássica e seus subgêneros, espada e feitiçaria, tudo que de fantasia exerceu alguma influência, tocou na minha vida de forma muito pessoal. No vídeo anterior apresentei algumas obras, não necessariamente há aqui uma ordem, eu acho que eu tentei colocar mais de maneira cronológica. Falei sobre Conan, principalmente, que foi muito influente, né, na minha vida como um todo, foi o que me apresentou de uma certa forma boa parte daquilo, foi a porta de entrada, né, para mim na fantasia de um modo em geral. E no vídeo de hoje eu deixei necessariamente duas obras, como eu falei, não, elas são as mais importantes, talvez dentro de alguns aspectos que eu vou considerar aqui no vídeo, tá? Elas duas foram muito importantes. Uma mais há pouco tempo, é uma mais moderna, eu conheci há pouco mais de 10, 12 anos, e a outra já vem desde a década de 90, aí foi quando eu conheci, e essa sim vai ser a última, a segunda que eu vou falar. Tocou profundamente na minha vida, me influenciou muito mesmo, talvez o que mais tenha influenciado a nível de fantasia, e eu vou explicar o porquê, tá bom? Então eu vou começar falando sobre um mangá. Esse mangá eu conheci, eu acho que por volta do ano de 2009, 2010, tenho quase certeza, tá? De repente alguém aí pode me corrigir. Publicado pela editora Panini, à época também, e eu acho que o formato do mangá é chamado de meio tanco, tá? Se você conhece bem aí de mangá, com certeza sabe mais do que eu. Eu não sou muito dado a esses termos muito técnicos, mas saía em formatinho, meio tanco, papel jornal, era bem pequenininho, era menorzinho. E, eu, quando eu olhei aquilo, o primeiro volume saiu, eu falei, caramba, legal, deixa eu dar uma olhadinha nessa capa aqui, legal, personagem, negócio meio misterioso. E foi um soco na minha cara, logo no primeiro volume, e quando eu passei para o segundo a coisa só se aprofundou, eu fui ficando cada vez mais viciado em ler. Eu estou falando, senhoras e senhores, eu estou falando de Berserk. Berserk, de Kentaro Miura, que nos deixou, eu acho que já tem uns 5 anos, 4 anos talvez que ele tenha nos deixado. Kentaro Miura nos deixou essa obra aqui, Berserk. Esse aqui é o número 1, tá bom? Esse no formato mais novo. Como eu falei, eu não entendo muito, mas eu acho que esse aqui é o tal do tanco inteiro, né? Tem dois meio tancos aqui. Esse primeiro volume, por exemplo, ela equivale ao volume 1 e ao volume 2 do formato antigo, no qual eu me referi aqui no iniciozinho, tá bom? Eu tô com o volume 1 e com o volume 42, que é o último lançado até agora aqui no Brasil, né? Tá em paralelo com as publicações no Japão, porque o nosso querido Kentaro Miura nos deixou e está sendo feito aí com outros mangakas que trabalhavam para o Kentaro Miura, outros produtores que trabalhavam juntos. Já havia algumas ideias, pelo que parece, que o Kentaro Miura deixou, e outros colegas, né, de profissão estão auxiliando muitos fãs, graças a Deus, para dar continuidade aí nessa obra de Kentaro Miura, que é um negócio fantástico. Deixar claro aqui que Berserk não é uma obra para crianças, para adolescentes, tá? É uma obra para adultos, é 18 mais, com certeza. Toca em temas e é muito gráfico com relação à violência, temas de violência, né, sexual, né, forçações sexuais, tá? Além da violência clássica, né, de muito sangue, muito gore, mas tudo muito bem colocado. Tem um porquê e eu vou chegar nesse ponto, tá bom? Mas é para deixar claro que isso aqui é para adulto, tá bom? Não é para criança, não é para adolescente.
E em Berserk, o que nós vamos ter? Nós vamos ser apresentados a um personagem, a um protagonista chamado Guts. Ele, desde a sua infância, na verdade, desde o seu nascimento, ele nos é apresentado aos leitores, porque a mãe dele, ela entra em trabalho de parto ou aborta, pendurada, enforcada numa árvore. O cordão umbilical literalmente coloca Guts, bebezinho ali, recém-nascido, caído numa poça de sangue, enfim, lama. É um negócio muito forte. E ele é resgatado por uma companhia de mercenários. Eu esqueci de dizer, Berserk ela se situa no que seria uma Europa medieval da nossa Alta Idade Média, ali por volta de 1100 a 1300. É uma distopia, trata de uma Europa, norte da África e um Oriente Médio, Oriente Próximo, com reinos muito semelhantes, com povos muito semelhantes, mas que tem uma coisa pitoresca que são, obviamente, os toques fantásticos. As criaturas fantásticas, a magia, feitiçaria, né? Criaturas, como eu falei. Então, é aí que está situado. Então a gente tem aquela Europa medieval muito bruta, né, daquela Alta Idade Média. A gente tem uma espécie de peste negra, a gente tem umas doenças e tudo é muito pessimista, é um clima meio muito cinza, muito nublado. Isso tem um porquê também. E aí dentro desse aspecto, dentro desse panorama dessa Europa fictícia, né, distópica, medieval, a gente tem as várias companhias mercenárias e uma delas tem uma prostituta que vai resgatar o corpinho ali do pequeno Guts e vai criá-lo como se fosse um filho. Parece que ela abortou há pouco tempo e ela tem nesse bebê, psicologicamente ela pega esse bebê para como se fosse o filho dela. Ela é esposa do comandante dessa companhia mercenária, do capitão dessa companhia mercenária, chamado Bambino, e ela vai cuidar dessa criança. Em dado momento ela vai falecer de peste, ela vai ficar doente e vai morrer, e vai deixar de Guts totalmente aos cuidados desses mercenários e do Bambino. Então ele vai crescer nesse ambiente de lutas, de guerras. As companhias mercenárias vendem os seus serviços para aqueles lords, né, ou senhores da guerra que mais pagam, e ele vai crescer da espada, ele vai crescer junto ao Bambino, aprendendo primeiro como se fosse um escudeiro desse capitão mercenário. Ele traz as lâminas no momento que ele precisa trocar, ele está sempre ali no campo de batalha tentando auxiliar, tentando principalmente impressionar esse capitão mercenário, o Bambino. E ele precisa dessa autoafirmação. Ele é uma criança, ele é um órfão, e a única referência masculina e paterna que ele tem é esse capitão mercenário. Essa primeira fase, que na verdade não começa aqui no primeiro volume, que aqui a gente começa com um Guts já adulto, sem um dos olhos, sem metade do braço. Isso tudo tem um porquê, a história vai sendo desenvolvida e vai entrar nessa era de ouro, onde nós vamos conhecer o Guts muito jovem e crescendo, tá bom? Então no volume 1, 2 e 3, se eu não me engano, a gente começa com o Guts bem mais velho e vai entrar na era de ouro, que vai até um momento específico que eu vou falar daqui a pouquinho. O Guts vai ficando mais velho, ele vai crescendo pela espada, ele consegue fugir das garras aí dessa primeira companhia mercenária, do Bambino. Tem umas situações que eu não quero dar spoiler. E ele vai conhecer a tal da Companhia do Falcão. A Companhia do Falcão é uma companhia mercenária também, que é liderada, é comandada por uma figura chamada Griffith. O Griffith, ele comanda essa companhia. Ele, ao contrário de Bambino e até mesmo do próprio Guts, ele é uma figura cavalheiresca, ele é de fato um guerreiro elegante, a armadura dele sempre limpa. Ele tem a figura dele é quase angelical. Ele é muito bonito, bem apessoado, educado, mas ele tem umas características pessoais como vaidade, uma ganância, uma vontade de vencer na vida, e que transforma todos ao redor dele como meros instrumentos ou ferramentas, degraus para essa subida, né, para esse crescimento particular dele. Eu estou aqui sem querer dar muito spoiler, tá? O ambiente geral da história é esse. É a vida do Guts junto a esse grupo que é a Companhia do Falcão, e que vai desembocar em dado momento num evento catastrófico dentro da história chamado O Eclipse, tá bom? Quando você lê Berserk, você não está preparado para chegar nesse momento. Todo mundo vai falar, pô, Berserk é brutal, é cru, sim, mas nada vai te preparar para você lidar com um evento chamado O Eclipse,
que é ali pelo meio já dos volumes, se eu não me engano no volume 17 ou 18, não tenho de cabeça. Mas que vai mudar completamente a história, vai, se não transformar, eliminar diversos personagens. Os que não forem eliminados serão transformados, o que inclui o próprio Guts, protagonista de Berserk. Sem querer continuar a dar spoiler, sem falar da história, indico muito, muito mesmo, se você gosta de uma boa fantasia medieval, se você gosta de uma boa fantasia sombria, tá aqui mangá. Se você gosta de ler um bom mangá, uma boa história profunda, tá aqui. Por favor, se você é adulto. Se você é um adolescente, criança, nem pensar, tá bom? Cresça mais um pouquinho aí. Por que eu coloquei Berserk na minha lista? Porque é exatamente isso. Eu até então só conhecia a fantasia clássica, aquela fantasia, seja ela alta fantasia ou baixa fantasia, né, low ou high fantasy, mas aqueles elementos, né, os elfos, os reinos fantásticos, e não que isso não seja legal, é muito bacana, eu gosto muito, eu consumo muito isso. Mas foi Berserk, lá por volta do ano de 2009, que me apresentou uma fantasia muito grotesca, uma fantasia sombria, uma fantasia acinzentada, com personagens muito profundos, muito bem construídos. Não há heróis, não há de forma alguma. Eu estou aberto a discussões, se vocês quiserem colocar nos comentários. Poxa, Sérgio, o Pipim é herói. Não é, não é. Quem leu a obra sabe do que eu estou falando, quem é que eu estou falando. Mas não há heróis aqui, tá bom? Não há heróis. O que nós temos são pessoas humanas, factíveis, que erram. Isso é muito bacana. É muito legal você ler fantasia que você tem um herói clássico, estereotipado, bom. Eu gosto muito. Quem está vendo meus vídeos aí de Dragoneiro sabe do que eu estou falando. Mas Berserk me influenciou muito justamente com esse enredo acinzentado, com personagens que não são nem bons, mas também não são ruins. Não há sim grandes vilões. É uma obra que toca nesse tema da maldade de forma muito profunda, inclusive. É a God Hand, a mão de Deus. Quem começar a ler vai saber, eu não quero dar spoiler. Mas Berserk me marcou profundamente por me apresentar esse tipo de fantasia sombria que até então eu não conhecia profundamente. Me marcou muito a ponto de A Alma no Retorno do Ancestral, minha primeira obra de fantasia publicada pela editora Viseu, ela é uma fantasia sombria porque eu gostei, eu peguei esse tipo de narrativa para mim. Eu aprendi a escrever a fantasia sombria muito dentro de outras obras, como A Companhia Negra de Glenn Cook, mas também, principalmente, por causa de Berserk. É por isso que está aqui na minha lista, indico fortemente se você é um adulto e gosta de mangá, e está aqui na minha lista devido à influência fantástica que teve sobre mim. Tá joia? Para finalizar, eu trago aqui a obra que, essa sim, tá bom? Foi a que mais me influenciou dentro de tudo que há de fantasia que eu consumo, já consumi e que eu ainda vou consumir, com certeza. Eu trago essa obra porque ela me marcou muito profundamente, é a que mais me marcou, vou explicar o porquê. Eu estou falando de Tolkien, eu estou falando de O Senhor dos Anéis. Tá? Estou falando do Senhor dos Anéis, eu trouxe essa edição aqui, eu tenho várias edições do Senhor dos Anéis, eu tenho os 3 livros separados, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Tenho também uma edição da Martins Fontes antiga, que também é um calhamaço único. E eu tenho, deixa eu tirar a máscarazinha aqui, tá? E eu tenho essa que saiu pela HarperCollins com ilustrações do Alan Lee. Muito bacana, muito caprichada. 1.400 páginas, tem extras, mapa aqui da Terra-média, uma edição de colecionador, capa dura, tá? Para quem gosta mesmo, tá? Eu acho que eu já li O Senhor dos Anéis umas 4, 5 vezes, talvez, não estou lendo agora, mas está aqui. E por que que isso aqui é Minas Tirith? Olha que ilustração linda, né? Eu vou acabar esquecendo do vídeo, ficar mostrando para vocês. E por que que O Senhor dos Anéis, especificamente, me marcou profundamente, me influenciou com a sua fantasia? Por 2 motivos. Primeiro, pelo autor.
J.R.R. Tolkien, para mim, eu tenho um vídeo específico falando sobre Tolkien, é um vídeo antigo, eu ainda estava muito coladinho fazendo vídeo, mas foi mais uma homenagem ao autor, ao professor Tolkien. Eu tenho um profundo respeito por Tolkien, eu acho que ele é um autor fora de série, além de escrever muito, mas muito, muito mesmo, e de forma muito rebuscada, de forma muito inteligente. Ele é um excelente criador de mundos, um world builder fantástico. Além de um criador de línguas, ele é um professor de linguística, é um professor da língua inglesa, inclusive da língua inglesa tem um termo, é antiga, clássica, né? Ele criou línguas, ele criou o Khuzdu, que é a língua dos anões, ele criou a língua negra dos orques e criaturas de Sauron, ele criou o Sindarin, o Quenya, ele criou línguas élficas. Enfim, ele tinha prazer. Dizem inclusive que o livro foi, que ele teria escrito o livro para poder colocar no papel as línguas que ele criou. É uma brincadeira, não sei se isso tem verdade ou não, mas enfim. Tolkien, a sua forma. Eu fui conhecer Tolkien em 92, 93. Eu acho que eu tinha 14 anos, 15 anos. E 91, 92, 93 eu fui conhecer Tolkien. Minha mãe me deu um livro, ela comprou para mim As Duas Torres, o segundo volume, e separado, ela não sabia. Ela trabalhava num shopping, ela passou na livraria, foi me dar um presente. Poxa, eu falei, pô, mas que legal, eu não conhecia. E eu fui ver volume 2 de 3, né? As Duas Torres. E aí eu fui por conta própria, fui procurar e encontrei o Retorno do Rei, da antiga livraria da Martins Fontes, aquela capinha colorida azul do Retorno do Rei, perdão, das Duas Torres, e aquela vermelha que mostra o que seria Mordor do Retorno do Rei. Eu falei, pô, e agora o primeiro volume? Tava difícil de encontrar e finalmente, depois de acho que um mês, eu consegui encontrar a Sociedade do Anel, aquela capinha verde linda com aquele douradinho ao redor ali. Lindo, lindo, lindo. Foi por onde eu conheci o Senhor dos Anéis. Acho que eu levei uns 4 meses, eu devorei tudo, os 3 livros. Eu me apaixonei pelos personagens, me apaixonei por Passo Largo antes dele se mostrar como Aragorn, herdeiro de Isildur e herdeiro do trono de Gondor. Eu tinha raiva do Frodo, me apaixonei por Sam, por Gandalf, adorava um dos meus personagens favoritos. Eu posso até fazer um vídeo depois explicando sobre isso, ou se alguém quiser deixar um comentário aí. Mas meu personagem favorito em O Senhor dos Anéis é Boromir, filho de Denethor, né, regente de Gondor na falta do rei. E eu amo Boromir, eu amo a dualidade, eu amo a humanidade do personagem. É um dos personagens que eu, particularmente, é meu personagem predileto, porque eu acho que ele é o humano falho, ele tem a vontade de ajudar, ele quer salvar o povo dele do mal que está escancarado à frente das terras do reino dele. Ele quer fazer o possível para salvar o seu povo, o seu reino, mas ele é falho. E o que é mais legal, após ele falhar, ele tem a redenção. Ele busca, dentro da última ação em vida, se redimir do mal que ele acabou causando de uma certa forma, né? As suas ações errôneas, ele reconhece isso no último momento, no seu estertor de vida ali próximo à morte, ele reconhece isso. E isso é muito legal, é muito bacana. A forma como Tolkien escreveu isso, a forma como Tolkien nos apresenta os mais diversos personagens, e aí sim, a gente está entrando dentro de um maniqueísmo. Eu considero O Senhor dos Anéis uma obra maniqueísta, que lida com essa questão do bem e do mal, personagens que não caminham entre um e outro, com uma exceção ou outra, mas que no geral eles são ou personagens bons ou personagens maus. É legal, é muito bom para você apresentar a novos leitores. Eu estou muito em breve pensando em apresentar o meu filho mais novo, Davi, que vai fazer 11 anos, e eu já estou tentando já começar a fazer com que ele queira ler O Senhor dos Anéis, porque além de tudo é uma leitura fantástica e ensina valores tradicionais, ensina valores que eu considero muito valiosos, muito importantes na formação de um ser humano, tá? Bondade, redenção, a caridade, a abnegação, o sacrifício, isso tudo está contido na obra de Tolkien. Então, pelo autor, pela obra, é isso. E Tolkien, o segundo motivo que eu ia falar, Tolkien e O Senhor dos Anéis chegaram para mim num momento em que com 14, 15 anos eu estava começando a querer escrever. Entenderam? O Senhor dos Anéis foi para mim um abre-alas, né? um abre-portas para que eu tomasse coragem
e começasse a colocar aquelas ideias, as muitas ideias que já permeavam a minha cabeça no papel. Muito embora eu só tenha começado a publicar agora já, depois de velho, mas foi naquele momento que eu comecei, não, eu vou começar a escrever, eu vou começar a botar no papel, a criar personagens e jogando RPG. Isso tudo foi muito bom para mim, para minha formação intelectual, para minhas capacidades psicológicas, para o meu hobby, para o meu lazer, para minha fomentação e concretização de amizades. Foi uma das melhores fases da minha vida no que diz respeito a ter amigos e poder trocar ideias, jogar, poder falar sobre escrita, quadrinhos, né? É algo que eu trago comigo e eu considero que O Senhor dos Anéis foi um dos grandes artífices. O professor Tolkien foi um dos grandes responsáveis por fazer com que a sua fantasia despertasse em mim a vontade de escrever também. Olha que legal, eu considero isso muito importante na minha vida. Então, após O Senhor dos Anéis, eu fui me aprofundar mais, fui conhecer mais do Legendarium, que é a obra específica dentro da Terra-média, né, em Arda, de Tolkien. Eu fui conhecer o Hobbit, que no primeiro momento eu não gostei muito, acho que porque eu li O Senhor dos Anéis e naquele momento o tipo de escrita de O Senhor dos Anéis é uma, e o Hobbit é um pouquinho diferente, bem diferente, porque é sim voltado a um público mais jovem. Muita gente fala que foi escrito por Tolkien para os filhos dele. Independente disso, isso não quer dizer nada, é muito bem escrito também, mas sim é para um público mais jovem. É um bom livro de entrada? Para mim foi O Senhor dos Anéis. Então, quando eu li o Hobbit, eu senti um pouquinho. Depois, quando eu fui ler uma segunda vez, eu li Hobbit 2 vezes. Eu achei melhor, achei legal. E aí depois foi só ladeira abaixo. O Silmarillion, Contos Inacabados, Beren e Lúthien, Os Filhos de Húrin, enfim. E aí eu caí de cabeça no Legendário. Todos eles eu já li pelo menos uma vez. O Silmarillion eu só li uma vez, é muito pesado. Mas é isso, tá? Isso aí de repente para falar sobre o Silmarillion a gente deixa para um próximo vídeo. O Senhor dos Anéis tem um lugar cativo no meu coração, já falei em outros vídeos sobre. Eu acho que vai ser muito difícil que uma outra obra, seja ela qual for, tome em mim o lugar que isso aqui ocupa, devido a essa situação de carinho que eu guardo, porque naquele momento da minha adolescência foi muito importante para despertar em mim tanto o gosto ainda maior, né, muito maior pela leitura, como também pela escrita. Foi ali que nasceu, foi ali que germinou, plantou aquela sementinha ali de, cara, eu acho que eu quero ser um escritor. E foi ali que nasceu isso. Então, O Senhor dos Anéis, Professor Tolkien, está aqui guardado no meu coração. É a minha obra principal, é a minha maior influência. Muito embora, né, curiosamente, não seja sobre fantasia clássica, a alta fantasia que eu escreva, mas me deu gosto por escrever. Eu escrevo fantasia sombria e devo muito a muitos autores, muitos, nacionais e internacionais. Mas Tolkien com certeza está aqui no fundo do meu coração. Tá joia? Gente, eu encerro esses 2 vídeos aqui com as influências de fantasia na minha vida. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo com muito carinho, passando aqui os meus gostos, as minhas influências, coisas que de repente vocês podem experimentar também, podem vir a gostar. Eu passei muito por isso. Assistindo alguns vídeos eu conheci coisas novas, Dragoneiro é uma delas. E tem meus vídeos aqui, por favor procurem. Então se vocês gostaram desse vídeo, por favor dá um joinha, tá legal? Isso ajuda muito a gente aqui no canal a colocar os nossos vídeos em maior relevância. O YouTube entende que está sendo procurado e espalhe um pouquinho mais o nosso vídeo aí, o nosso canal para mais pessoas, tá bom? E se vocês puderem, se vocês considerarem, acharem bacana, acharem legal, por favor se inscrevam aí caso vocês não sejam inscritos. Também é muito importante aqui pra gente no Fronteira Atura, tá bom? Então, até a próxima e fiquem todos com Deus. Muito obrigado.